Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estudo das crianças, estudo de domingo, sendo gravado agora, e hoje nós vamos meditar num assunto muito importante, Mateus capítulo de número 24, versos de número 15 ao 19, tá? Que fala da grande tribulação. Tem tudo a ver com os nossos dias. É bom que a gente comente sobre os nossos dias, porque temos que ficar informado do que está acontecendo nos nossos dias. Quero pedir às crianças, que é você que vai ouvir esse estudo, a meditar juntamente comigo na palavra do Senhor. Posteriormente pode fazer perguntas, ou comentários neste vídeo. Dê uma pausa no vídeo, louve 3 hinos, tá bom? Eu não vou fazer isso aqui porque vai ficar muito longo. Eu me atrapalhei ao gravar o estudo da semana passada, o estudo de quarta-feira. Já terminei, vai ficar para essa próxima semana agora, tá ok? Então, dê a pausa, louve 3 hinos e depois volte para a gente meditar. Tá bem? Muito bem. Vamos fazer primeiro uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu nome para sempre, Senhor. Nós Te damos graças, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Nos ajuda, Senhor, nesta meditação. Nos ajuda a entender e compreender melhor a Tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo leitura da palavra de Deus, escolhi um texto pequeno, mas muito importante, e algumas passagens que a gente separou aqui para junto meditarmos, tá ok, meus amados? Vamos lá, sem perca de tempo. Mateus 24, versículo 15, diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Essa é uma passagem muito interessante porque ela fala do futuro. E nós estamos vivendo este futuro, basicamente, para o qual esta palavra aponta, ou seja, os últimos dias aqui na terra. No versículo 1, ele diz: Quando, pois, virdes, quando você vê que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. De que abominação da desolação? Ou primeiro, o que quer dizer abominação da desolação? Está falando de um período de grande tribulação e de grande desolação, ou seja, desespero das pessoas pelos acontecimentos que vão se seguir a partir daquele tempo. Louvado seja Deus. E observe que essas palavras aqui são as palavras do Senhor Jesus. Louvado seja o Rei da Glória. E aqui, nessa passagem, ele faz menção de um profeta, este profeta chamado Daniel. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Estou aqui, a palavra de Deus aqui em Mateus, tá ok? E ele fala do profeta Daniel. Vamos lá para o livro de Daniel, capítulo de número 12. Daniel 12. Ele diz assim: naquele tempo, 12 versículo 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Olha, tempo de angústia, qual nunca houve. Louvado seja o nome do Senhor. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, que se achar escrito no livro. Está falando, apontando para o dia do arrebatamento, tá? Povo que vai ser salvo. Nós estamos vivendo tempos aí de um pouco de angústia, O povo está um pouco desolado, o povo está um pouco preocupado. E se essa tendência aí de coronavírus aumentar, imagine como vai ficar a situação,
O governo sempre falou de aperreio, de aperto, sem dinheiro, mas agora, devido à situação, já vai mandar aí para o povo, para nós brasileiros, R$ 600 por mês de ajuda para cada pai de família que não tem carteira assinada e até mesmo tem um pequeno negócio, uma empresa. Por quê? Porque as lojas estão fechadas. Poucas pessoas estão trabalhando, só os serviços essenciais. Serviços essenciais são aqueles que não pode parar, como farmácia não pode fechar, hospitais não pode fechar, transportes de carga e mercadoria não pode fechar, não pode parar, porque a gente tem que se alimentar, a gente tem que comer, né? Os legumes e frutas têm que vir lá da pecuária para nossa mesa, o arroz, o feijão também, a galinha ela tem que vir lá de lá onde ela é criada para cá, e assim sucessivamente. Esses serviços essenciais não pode parar, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se esse vírus se agravar, mais pessoas forem infectadas e a gente tiver que ficar parado mais dias, as pessoas vão ficar desesperadas, porque vai chegar a hora que o governo não tem mais como ajudar a população, né? Louvamos a Deus porque Deus tem usado os administradores para tomar essas decisões para nos ajudar. Mas nós estamos vivendo um tempo de angústia. Tem muita pessoa aí desesperada, com medo mesmo. Graças a Deus nós não estamos assim, porque nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre nossas vidas. E nós sabemos que todas essas coisas vão acontecer, e esse evento aí é coisa muito pequena diante do que vai acontecer ainda. Nós vemos lá em Apocalipse capítulo 9, falando de uma praga que vai matar uma terça parte da humanidade. Tá? E esse vírus ainda não matou tanta gente assim. É considerável, claro, o tanto de pessoas que já morreram, porque uma vida é importante. Imagine 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, né? Até agora, se eu não me engano, foram mortas 20 mil pessoas no mundo, né? 20 mil pessoas é bastante. Na Itália tiveram dificuldade de achar lugares para colocar caixão nas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, e aqui fala do tempo de angústia. Louvado seja o nome do Senhor. É o que o Senhor está dizendo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Ele está falando do período do anticristo. Louvado seja Deus. Porque nesse período do anticristo será também o período do arrebatamento da igreja. Você já imaginou a igreja sendo levada? E as pessoas ficando em desespero, perderam parente, perderam mãe, perderam pai. Olha o que diz aqui em 2 Tessalonicenses. Você pode pausar o vídeo e procurar as passagens bíblicas para ficar melhor para você. Diz assim: 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele está falando da manifestação do anticristo, ele está falando do arrebatamento, que será no período aqui do anticristo. Não tem dia, nem hora, nem mês marcado, nem ano, mas aponta para um período. Louvado seja Deus. E o próprio Senhor Jesus, na passagem que nós lemos, ele fala também da desolação, da abominação da desolação, está no lugar santo, ou seja, o anticristo estando em Jerusalém, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Esse anticristo, ele precisa de um momento de desespero da humanidade para eles entrar no cenário mundial. Queridos irmãos, jovens, crianças, nós vamos ter um dia uma moeda única. Hoje, para você comprar um dólar, você tem que ter R$5, tá? Para você comprar $1, você tem que ter R$5. A nação americana, os Estados Unidos, é um país rico, muito rico, diante do nosso. Se nós formos comparar, nós vamos dizer que ele é 5 vezes mais rico do que nós. Só para você ter uma ideia, o Brasil agora vai dar R$600 de ajuda, já falei disso agora, vou falar de novo, R$600 de ajuda para as famílias pobres. Os Estados Unidos estão dando também ajuda para as pessoas pobres da sua nação. Mas você sabe quanto é que é a ajuda lá? A ajuda lá vai custar, vai ser
de $1.200. Você sabe quanto é que dá isso? Isso dá R$6.000. Enquanto os americanos pobres vão receber R$6.000 para fazer a sua feira do mês, nós aqui vamos receber R$600, para você ver a diferença. E as economias mundiais, os governos mundiais estão perdendo empresas, as empresas estão quebrando, o sistema financeiro está entrando em colapso. É de um momento desse que o anticristo precisa, para que nós tenhamos uma moeda única, ou seja, vamos dizer que o real, o dólar seja a moeda do mundo inteiro. Então tem que haver um milagre, acontecer alguma coisa. Agora está acontecendo uma coisa que possivelmente, não estou dizendo que vai ser isso, mas possivelmente, né, se não for, mas já é um caminho a trilhar, nós poderemos no futuro muito próximo ter uma moeda própria, um dinheiro circulando no mundo inteiro. Não vai mais ter dólar, real, ien e outras moedas que eu não sei muito o nome das moedas do país aí, certo? Então as economias estão quebrando, os países estão quebrando. Se eles se quebrarem num todo, eles vão se unir. Não, nós estamos tudo quebrado, então vamos formar uma moeda única. É um passo para que o anticristo venha se manifestar. Esse anticristo, como eu já falei, ele precisa de um evento como esse para se manifestar. Por quê? Porque ele vem fazer um milagre. Ele vem fazer um milagre. Aqui no livro de Daniel, capítulo de número 9, versículo 27, olha o que diz: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Uma semana na cronologia bíblica significa 7 anos. Uma semana é 7 dias, significa 7 anos. E como ele diz aqui, na metade da semana, 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai resolver todos os problemas do mundo, inclusive um problema, entre aspas, né, que eles dizem ser aí, a questão da religião. Ele vai querer implantar uma religião só. Não, vai tirar a católica, vai tirar a evangélica, vai tirar a cristã, vai tirar a budista, vai tirar tudo. Então vai ser uma religião só, uma moeda só e um governo só, tá? Mas só que da metade da semana, da primeira semana, da primeira metade da semana, ele vai ser uma pessoa bonzinha, vai resolver muitos problemas. Vão até chamar ele de o salvador do mundo. Mas na segunda metade da semana, ele vai querer ser adorado, como se ele fosse Deus. Muitos homens já fizeram isso no decorrer da história, né? Nabucodonosor fez a estátua para ser adorado, né? Onde Mesaque, Sadraque e Abednego não dobrou o seu joelho diante daquela estátua e foram colocados na fornalha de fogo. Mas não podia se orar a outro Deus, dobrar o joelho a outro Deus naquela época. O anticristo vai querer a mesma coisa, um homem querendo ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O nosso Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, o próprio Deus, como homem, ele não aceitou adoração, né? Ele não aceitou adoração. Ele aceitou homenagens, como entraram com os ramos em Jerusalém, né? E clamaram ao Senhor, mas ele sempre dizia: bom, só Deus, colocando Deus, um Deus espiritual, como acima de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje ele é adorado. Hoje ele é adorado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como homem, ele não aceitou a adoração, porque ele disse para aquele homem: bom, só Deus, eu não sou bom. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, só Deus, só o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele era o Deus verdadeiro. Como a Bíblia diz, ele não se fez usurpação. Ele como homem não quis ser igual a Deus por causa do corpo de carne. Isso muitas pessoas não entendem. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. Eu dei uma pausa aqui porque passou um carro de som aí. Eu tive que dar uma pausazinha e já continuamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa abominação da desolação está no lugar santo, é o anticristo se manifestando para começar o seu reinado na terra. Louvado seja Deus. E aí vem o número da besta, na segunda metade da semana, né? Apocalipse capítulo de número, deixa eu ver aqui,
está marcado aqui. Apocalipse de número 13, versos de número 11, fala da besta, a besta que subiu da terra, e no versículo de número 15 ele diz assim: e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém? É disso que está falando Jesus. A abominação da desolação está no lugar santo. Então os que estiverem, versículo 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Você já imaginou você vivendo dentro de uma cidade, sem ter como comprar e como vender, a não ser que seja colocado um sinal na sua mão direita, seja lá na costa ou na palma, ou na sua testa, mas quando coloca esse sinal, já está dizendo não para Deus e sim para o diabo, e aí você diz não para o diabo, não coloca essa marca, e aí você fica vivendo como uma pessoa que não faz parte da sociedade, tendo que viver escondida, sabe, pelos montes, fugir da sua própria casa, até mesmo para não ser assassinado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nesse período, Deus vai resgatar a sua igreja, e é aí que eu acredito ser o arrebatamento. Não afirmo, mas acredito ser nesse período aí o arrebatamento da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E quem tiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos, fique por lá mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando aqui de um período em que, quando isso se manifestar, perca todas as esperanças de vida na terra e sirva ao Senhor, continue servindo ao Senhor e até morra por Ele, porque nesse período vai ser necessário. Louvado seja Deus para todos sempre. Amém? No versículo de número 19, está dizendo, de Mateus, né? Claro. Mateus capítulo 24, versículo 19. Mas ai das grávidas naqueles dias. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Por que ai das grávidas? Meu irmão, naquele tempo, no dia do arrebatamento, todo santo vai ser arrebatado, vai ser tirado da terra. E as crianças não vão ser deixadas. Vocês lembram que Jesus fez? Tomou uma criança no seu colo. Imagina, uma criança já andando, eu acredito talvez, digamos que no mínimo fosse de 3 ou 4 anos, uma criança de 3 ou 4 anos, colocou no seu colo e disse que nós deveríamos ser como as crianças, devemos ser como as crianças, porque das tais delas é o reino de Deus. Porque quem não se tornar como uma criança, jamais herdará o reino de Deus. Então ele não vai deixar as criancinhas que estão no ventre da mamãe, ele vai levar. Amém? Porque será um arrebatamento da igreja. É momento de levar aqueles que estão de coração puro diante do Senhor. E as crianças têm um coração puro. Louvado seja Deus para todos sempre. Ai, de que idade uma criança está salva, está com o coração puro? É só Deus que julga. Mas uma que está no ventre da mãe, ainda nem nasceu, com certeza é uma criança de coração puro. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Que maldade ter uma criança de 3 meses de nascido e até de 6 meses, de 1 ano de nascido. Ela não tem sequer noção do que ela faz. Mas tem crianças aí de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que já sabe muito bem o que faz. Aí Deus é que vai julgar
Com que idade? Eu não acredito que não seja nem pela idade. Eu acredito que seja pelo caráter da criança. Tá certo, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ai das grávidas. Você já imaginou? Mamãe procurar... Às vezes a mãe tem um filho no ventre, na barriga, e tem um filho de 1 ano nascido, de 2 anos. E aí no arrebatamento ela não é crente, ela perde os 2 filhos. E fica desesperada, cadê meu filho? Tá? Na época que Jesus nasceu, houve uma perseguição para matar o Filho de Deus, Jesus Cristo. E Herodes mandou matar as crianças recém-nascidas, todas de Israel. E muita mãe ficou chorando seus filhos. A profecia dizia, Raquel chora seus filhos. Estava falando de Israel, que chorou seus filhos, as mães chorando seus filhos. Tá certo, meus amados? Então, o que está acontecendo agora, nesse período do coronavírus, é uma prova do que as coisas que ainda vão se agravar mais e acontecer mais. Amém? A gente não sabe até onde é que vai isso. Na China, deu uma pausa, não tinha mais casos de coronavírus. Agora as pessoas que estão retornando para a China de viagem, estão entrando na China, estão chegando com coronavírus, já tem caso de novo. Então, essa questão aí, na minha opinião, para acabar rapidamente aí, foi só um susto e tal, só se Jesus fizer um milagre, tá? De acabar com o coronavírus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a tendência dessa situação é se agravar. Possa ser que não demore, possa ser que os médicos encontrem aí um remédio, Jesus abençoe, tenha misericórdia das nações e arrume um remédio rapidinho. Já vai começar a fazer o teste aí, já vão testar um coquetel de 3 ou 4 remédios juntos que já existem para ver se combate aí o coronavírus. Não é uma vacina contra, porque a vacina é para prevenir e esse remédio é para curar, né? E os especialistas dizem que esse vírus ele veio para ficar. Ele veio para ficar, como essas outras gripes, de vez em quando ele vai querer se alastrar no meio da população, e eles vão ter que providenciar aí uma vacina. Mas, se for da permissão de Deus, que isso se agrave, né? Bom, e se for Apocalipse 9, se essa situação se agravar e uma terça parte da humanidade morrer, tudo nosso Deus pode fazer. Nessa situação, como eu já falei antes, eu só me preocupo com a condição financeira dos pobres, das pessoas mais pobres, mas a humanidade vai passar por maus pedaços. E até mesmo os cristãos, os cristãos antigos que eram mais fervorosos do que nós, eles passaram por situações, foram presos. Ontem mesmo eu estava assistindo o filme que conta a história do apóstolo Pedro, e ele foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a história. Ele foi preso, chicoteado. Glória a Deus. Glória a Deus. Deu outra pausa que chegou uma pessoa aqui na igreja. Eu estou gravando aqui na igreja, chegou uma pessoa. Eu vou passar a gravar esses vídeos de manhã cedinho, na madrugada. Porque toda hora chega um. Muito bem, meus amados. Ele foi chicoteado, né? Ele foi maltratado. Os antigos foram maltratados e conosco nós também podemos ser. Podemos passar fome, podemos ser maltratados. E nós vimos aqui que na época do anticristo, muitos vão ter que sair correndo da própria cidade. Tá certo, meus queridos? Sejamos fiel a Deus, você que é jovem, você que é criança, adulto, ancião, anciã, seja fiel ao nosso Deus. Nós não estamos nos congregando na igreja, mas nós nos congregamos em Cristo. Primeiro nós nos congregamos em Cristo. Alguns pastores aí que tomaram a decisão de não fechar as igrejas, desrespeitando as autoridades, nós não vamos fazer isso. Não é o fato de nós nos congregarmos por uns dias que nós vamos ficar sem Jesus. Muito pelo contrário, vamos buscar a Deus. Eu estou sabendo do grupo das mulheres de fé e das irmãs, e eu fiquei muito feliz. Coisas como essa tem que acontecer, tem que ser feito mesmo, porque prosperidade espiritual é a coisa mais importante do que a prosperidade material, tá? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus.
os irmãos, as crianças, você pode ler todas essas passagens aí com muita clareza, com bastante calma, tá? Para a glória e honra do nosso Deus. Oremos ao nosso Deus agradecendo. Pai Celestial, obrigado, meu Pai, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia.